Calma, pessoal, a gente está só conectando o Zoom com o LinkedIn ao vivo. Se você nunca fez, faça essa experiência, é muito legal. Às vezes dá alguns probleminhas, tá? Pronto, já estamos prontos para transmitir ao vivo e a cores. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais o SPED Brasilcast. Nádia, bom dia. É um prazer enorme estar aqui para falar com vocês. Simone Pérez. Aí em São Paulo, acabei de chegar de São Paulo, tá um frio danado para quem estiver em São Paulo. Saí correndo de lá, cheguei aqui em Indaiatuba. Aqui em Indaiatuba, espere Brasilcast. Vamos falar o bordão certo, né? De Indaiatuba para o mundo e do mundo para o espaço. Ah, ficou bom isso aí, hein? Bom, vou dizer um negócio para vocês. Ontem nós estivemos no Senior Experience, fazendo uma palestra sobre a reforma tributária, dando uns sustos em algumas pessoas lá. E levaram um astronauta, o Donald, para falar sobre a experiência e tal, mas. E astronauta é sob pressão, né? Muito parecido com o que vivemos agora, neste momento, né? Ontem, uma dos nossos clientes do Mapa da Reforma falou assim, do nossa imersão Mapa da Reforma, falou que ela está atordoada com tanta novidade. E não é para menos, né? É muita coisa mesmo. Às vezes a gente dá em doses homeopáticas para não assustar. Mas agora chegou um ponto em que não dá para postergar, né? E precisamos colocar o projeto de pé, o projeto precisa ser tocado. E eu sei que você aí na sua empresa tem o comitê. Aliás, ontem eu falei no evento, eu vou repetir aqui para vocês, por que que é importante ter um comitê para discutir, né, as melhores cabeças tributárias de operação da empresa. Mas tem um outro dado que pouca gente fala, que é o seguinte, eu acho que está corrigindo aqui a posição, tá? Estou vendo na tela ali. Que é o seguinte: Rose, Anderson Melo, Marco Turra, bom dia, e Francisco Chagas também. É, e aí eu vou recordar um detalhe que veio com o registro 1601 no comitê que nós temos. Eu falei sobre isso, e acho que aqui também teve esse comentário, que foi o seguinte. Ah, eu fui falar com o financeiro que precisava dos pagamentos, dos boletos, das duplicatas relacionados a faturamento, e eles disseram que é sigilo. Olha que coisa, gente. Sigilo no século XXI, dentro da própria empresa. É um absurdo isso. Aí eu orientei, eu lembro que lá eu falei, ó, põe no papel e manda ele assinar. Agora o comitê vai pedir isso aí para o financeiro e acabou, até porque tem empresa que coloca o financeiro como o sponsor do projeto, que ele está pondo dinheiro, né, ele está pagando ali. Então, por isso que também o comitê interno é importante. É porque ele que dá as diretrizes para os cenários, que vai buscar capacitação, que vai, olha, vamos precisar trocar de solução ou fazer o upgrade do RP, coisas desse tipo, tá, gente? Bom, a semana, a semana teve muita coisa. Eu até publiquei no portal um apanhado. Aí, de ontem para hoje, eu nem dormi, tá, gente? Nem dormi. Eu atualizei porque é muita coisa nessa nota. Tem gente que diz que é a mais profunda, não é a mais profunda, mas tem bastante mudança, tá bom? Então, vamos começar a falar da nossa pauta. A nota técnica trouxe aí algumas coisas importantes, dentre elas
a questão da devolução. A devolução foi uma discussão importante, gente. As empresas estavam reclamando que não dá para colocar referenciando item a item, vamos fazer por nota. O fisco até se apiedou dessa situação. "Ah, vamos, não tem como. Sabe por quê? Da mesma forma que a gente tem a nota de débito e crédito, pela multa e juros, por que que nós temos a nota de débito e crédito pela multa e juros? O cara pagou atrasado, você vai fazer cobrar multa pelo atraso, e aí você tem que emitir uma nota de débito, pagar o imposto sobre isso. Porque muda o valor do produto. Se olhar lá o regulamento, qualquer multa e juros volta a ser, passa a ser a base de cálculo do produto, o produto muda de valor, é por isso, tá? Então, tem que pensar nesse cenário, também no modelo da devolução, porque eu estou devolvendo produto para o estoque. E eu preciso, item a item, não tem como fazer por nota. A gente sabia disso, a gente discute lá com o fisco, mas a gente mais antigo, né, vamos falar assim, e ele não teve jeito, teve que revoltar essa regra. E viemos com datas. Agora temos datas do dia 1º de julho, 3 de agosto, 1º de setembro de 2027. Tem de tudo. Mas vamos falar da devolução. Por nota, não pode. Ah, mas eu tenho muitos itens na nota. Sinto muito. Vai lá no grupo DFE referenciado para poder entender esse cenário. Vai, olha a regra VC 0214. VC 0214, é a VC 0214. Se não tiver vinculado ao item original, vai rejeitar. Ah, mas a nota, eu vou falar dos problemas, né? A gente sabe, conhece algumas coisas. Ah, essa nota era o sistema antigo. Eu não tenho essa nota no sistema. Vai atrás na mão e pega essa informação, tá? Recupera o XML, vai buscar lá com aquelas empresas que fazem captura de XML e traz. Por falar nisso, quero fazer uma pausa desse assunto. De novo, vou falar para vocês, deixa eu tomar meu café no meu copo. Tá, dá para ver aqui? É o Nélio que me deu lá da Troia, ó. Show de bola. O da Vânia já quebrou. Então, toma cuidado, né? Sabe como é menina, né? Então, eu vou falar de novo dessa questão do legado, legado tributário, legado fiscal, legado sistêmico. A gente tem 7 anos de transição, as empresas estão fazendo agora a migração para novos sistemas, trocando soluções. Não esqueçam que existe na reforma tributária o legado fiscal, o legado tributário. Quem vai administrar isso? De quem é a responsabilidade? A TI? É o financeiro? É o tributário? De quem é essa conta? Dependendo da empresa, é caríssimo, tá? Tem empresas que estão trocando vários sistemas por um, e aí chega uma fiscalização. Ah, vamos pegar o espécie fiscal. E não tem. Ah, vamos lá no sistema de origem. Não guardamos a licença, não pagamos a licença, né? Porque quando há uma migração de sistemas, gente, vamos pegar. Mudei de um sistema X, um RPX, para um RPY. Estão legado lá, né? Tem que fazer o archive. Ok, beleza, fez o archive. Vou subir aonde? Numa licença para captura dos dados. Não, não. Correto é você extrai todos os arquivos fiscais, joga para uma base onde você possa mexer nisso, um tax lake, que é o termo mais normal e mais novo, tax lake, né? Ó, show tax lake, não mais data lake, que é só tributário. O SPED é um negócio desse, né? Então, arranja um BI aí. A gente tem uns, a gente apoiou alguns trabalhos em ClickView, que é uma ferramenta fantástica. Gente, contar um segredo para o ClickView, você está fazendo aqui a apresentação na sede brasileira, em português, mas tem gente lá nos Estados Unidos, na Alemanha, acompanhando, ou você está falando em alemão aqui,
E a apresentação sai em alemão lá também, entendeu? Ela é traduzida automaticamente. A sua está em português, sai em alemão. É show de bola. Mas é o ClickView full, né? Então, eu dei essa pausa para você pensar nesse legado, quem é que vai tratar esse legado. Eu sei que cada um tem um cenário. Tem empresas que vai fazer upgrade lá em 2028, no meio do furacão. Então, coloca nisso. O Fisco está fazendo isso, tá? O Fisco ele tem mainframe, imagina, alta plataforma. E aí é complicado. Ah, tem um detalhe importante, né? Você que vai trocar de sistema de gestão ou fazer o upgrade, no sistema atual você tem customizações para o mundo ICMS, customizations. Lembre que no novo você não vai ter isso. É, então você tem que resgatar esses customizations, porque você vai desligar ou vai continuar com ele? Porque assim, você vai usar a nova versão para gerar IBS-CBS. Ah, mas eu tenho 7 anos ou 5, quando chegar a hora, né? De CMS, IPI, PIS, COFINS não, ISS. Então, vai gerar no que você substituiu ou vai gerar no novo? Se for gerar no novo, lembre que as suas customizações precisam migrar. Tem gente fazendo isso com IA. Ó, tem gente migrando, vai migrar e fazendo isso com IA. Então, pensa nisso também, que é o legado intelectual do RP, do negócio, das customizações. Tá bom? Porque muitas customizações vieram por conta de regimes de benefícios fiscais que você precisa colocar lá no outro, ainda que eles, é, ao longo do tempo, sejam extintos, né? Minguando até a sua extinção. Desculpa essa pausa aqui, grande até, mas é importante isso. E eu vou falar quando puder, quando entrar no tema, eu vou falar várias vezes. Então, já falamos que o item, a devolução é item a item. Se não tiver o vínculo, vai ser rejeitado. É, é aquela história que eu comentei agora. Tem 10 itens, devolveu dois, vai ter que referenciar esses dois com a chave, original, tá bom? Não tem mais aquela história de devolução genérica, sabe? Para ele poder fazer o lançamento do crédito, né? Esquece isso. Já Elvis. Aliás, coisas genéricas no universo da rastreabilidade, do compliance, da governança, não vai existir. Outra coisa que nós tivemos nessa nota foi finalmente o cronograma. Eu chamo o 3 de agosto de o dia do Armagedon, gente, o Armageddon, porque 3 de agosto vai acontecer tudo, né? Só não vai cair o cometa, que o cometa foi embora, acho. Inclusive lá no portal SPED Brasil, dá um pulo lá. Eu coloquei a tabela de todos os ajustes cinéticos, todos eles estão com data de 3 de agosto. Lembra disso? Não lembra, né? Então, a gente já sabia que 3 de agosto era a é, data limite, a data estabelecida por conta dos ajustes cinéticos entrarem em agosto. Então, a regra UB1210, a temida regra UB1210, que você tem que informar o IBS e a CBS, ela começa nessa data. As devoluções 4 de janeiro, então tá tranquilo, 1º de setembro e 4 de janeiro o simples. O simples, gente, está uma briga danada, viu? É uma discussão, cada hora surge um probleminha. Então, eles jogaram lá para frente e ainda acho que vai ter. O que você acha que tem aqui? Não é água, tá? Tá frio, né? Então, simples e meio ficou lá para janeiro de 2027. Então, temos agenda para tudo quanto é gosto. Fique tranquilo. Ó, estamos com dois regulamentos, vai vir o do IS, e agora temos todas as datas necessárias para que o seu projeto comece, gente. Precisa começar a discutir isso internamente. Chega de ir a evento. Vocês já foram a muito evento. Vocês agora pôr a mão na massa, discutir o seu processo. Tem.
Ontem eu falei do encontro de contas, tem permuta, tem o universo aí, tá? Já olhou para o cenário que você tem, o que vai ser consumo pessoal e o que não vai ser consumo pessoal? É, então tem que prestar atenção nisso também, para poder tratar esses detalhes. Só mais um lembrete do ajuste cinético, são 14 ajustes, se não me engano, tá bom? E lógico que o ajuste CNF 8 é o que retifica, corrige o ajuste CNF 49 de 2025. Eu estou perguntando isso, se você já olhou o que que impacta, o que que você tem de consumo pessoal. O que seria consumo pessoal, né? É tão, é tão esquisito, né? Não vou dizer esquisito, tá? No texto está muito, tem muita coisa genérica, mas é tão frágil o termo, né? O que que seria o que não está ligado ao negócio da companhia? A minha empresa é uma empresa de conteúdo e eu vou tomar um avião para ir a um evento do fisco. Isso está no meu negócio? O fisco pode dizer que não, você precisa pegar avião para ir fazer o quê? Mas eu estou com um projeto de mapeamento, um projeto completo, né, de reforma tributária, não é só mapeamento, acompanhamento com o cliente, capacitação, participar do conselho, enfim, e aí? Eu tenho que ir lá no cliente, tenho que pegar um avião para ir ao cliente. Bom, aí está diretamente relacionado ao negócio. Você acredita que nas primeiras discussões o fisco dizia não? Seu negócio não é viagem. Se não é viagem, isso é consumo pessoal. E aí eles pararam de comentar sobre isso. Então, eu acho que é importante você criar aí uma tabela, até para discutir e depois questionar o fisco, né? Vai no evento, para de ficar batendo palma e faz pergunta para o fisco. Se o evento não permitir pergunta, não vai mais. Eu acho que está na hora de mudar esse conceito. O fisco vai lá, vomita um monte de coisa, bate palma e vai embora. Aí deixa o problema para a gente, né? Então tem que correr atrás disso. Estou falando porque o evento 21/11/20 morreu. Um minuto de silêncio. Não vai dar para fazer um minuto, que um minuto aqui é muita coisa. Mas ele morreu. E aí tem a nota explicando, até anotei aqui, porque que ele colocou lá na nota técnica, o artigo 6º foi revogado pela Lei Complementar 227. E o que que ele dizia? Caso tenha havido, artigo 6º, parágrafo 6º do artigo 57, caso tenha havido apropriação de créditos na aquisição de bens ou serviços de uso ou consumo pessoal, serão exigidos débitos equivalentes aos dos créditos. O que que acontece? Aí, não é que vai acabar o estouro, nada disso, gente. Para com isso. Ele revogou porque ele, aqui nesse texto, ele fala serão exigidos débitos. Ele criou um débito autônomo. O que que ele fez depois? Ele corrigiu isso na legislação do RIBS, e aí lá ele fala que vai, lá no artigo, você pode ler os artigos 62, 63 e 64, lê inteiro, tá? É gostoso. Ele fala da emissão da nota fiscal. E vou contar um segredo para vocês. Vai vir um evento turbinado, gente, um evento de peso, um evento de representatividade. Esse evento, ele vai permitir que você faça o que seria hoje a manifestação do destinatário, sabe? Uma coisa que eu brigo desde fevereiro, gente, te juro. Tem reunião, se foi gravada, tá lá eu falando com o Paulo e com o Álvaro Bahia. Então, o que revogou, mas não permite, não está liberado o crédito, não. Vai vir um evento novo e, lógica, para estorno, para manifestação, e agora você tem que emitir uma nota para isso, tá? Para poder fazer esse estorno. Débito autônomo
Estava meio ruim mesmo. Aí já prepara a base, já prepara o seu ambiente de negócios para discutir o que que é consumo pessoal. Tem muita coisa. Eu trabalhei numa empresa que ela vendia para os funcionários, né? Descontava os produtos. Ela fazia óleo, fazia maionese, margarina, até o dia que chegou um controller, um superintendente daqueles. O apelido dele era Diabo da Tasmânia. Já morreu, tá? E aí ele falou: aqui não é supermercado, pode acabar com isso. Desse jeito, gente, desse jeito, delicado. Pode acabar com isso. Não tem mais, porque tinha uma conta, né? Tudo ia nessa conta. Pode acabar com essa conta, que eu não quero saber disso. E ele olhava, hein? Ele olhava. Maravilha. Então, isso aí, inclusive, agora não vai ser tributado para funcionários, tá? Dá uma lida lá no RIBS. É, essa nota também tem outros impactos, outros não, muitos impactos operacionais, porque ela fala de SUFRAMA, código de indicador de operação. Lembra lá no ISS? Nós temos IBS municipal, né? Tipo de ente gov, porque comitê gestor entrou na história, vai ter a associação entre Receita Federal e Comitê Gestor. Estou pagando para ver o dia que eles vão sentar juntos para conversar e definir isso, né? Porque está difícil eles se falarem, viu? Cada dia é uma historinha. O tipo de operação para governo. Zona Franca, gente. Zona Franca teve história aí, né? Primeiro, teve o evento essa semana. Até recebi o e-mail que eles põem assim no e-mail. Como é que é? É pronto, né? Aquele e-mail robozinho. Sentimos sua ausência em nosso evento, que eu não fui, não pude ir, mas agendei e não consegui. A Fiesp está metendo pau na Zona Franca, não sei se vocês estão acompanhando isso. Enfim. E no layout falta um monte de coisa. Pausa para falar para vocês o seguinte: o Fisco está esperando a sugestão de vocês sobre Zona Franca, tá? Zona Franca e todas as operações que vocês praticam. Ele está aguardando para turbinar o regulamento IBS e de CBS. A gente recebeu, não está aqui, está aqui no outro. A gente recebeu o e-mail da Receita, falando dos problemas da homologação e dizendo que tem aqui em algum lugar. Que a gente, eles estão aguardando a, fizeram a atualização do ambiente, está aqui, eu estou abrindo o e-mail aqui, tá? Desculpa, não estava previsto isso, não, tá? Olha lá, inicialmente gostaria de pedir desculpas pelas inconsistências recentes que impactaram a execução dos testes no ambiente de produção restrita. E aí no final fala, destacamos que em função da implantação de nova arquitetura, aqui embaixo. Aproveitamos para reforçar o convite da mensagem enviada em 4 de maio, na caixa postal da empresa, no ECAC, e destacar que ainda há tempo para que contribuam para o aprimoramento do regulamento da CBS. Tanto a CBS quanto aqui você manda lá no ECAC e no comitê gestor, você manda lá, tem um digita comitê gestor.serviços, ou nem precisa pôr o ponto, ele te leva lá na plataforma do comitê gestor e na parte de baixo, bem lá no lado direito, você tem um botão. Mais um detalhe, só para a sugestão só vai entrar com a sua associação, tá? Então fique ligado nisso também. Representante do setor da sua empresa. Bom, esses grupos de Zona Franca e área de livre comércio, você viu que está lá, todas as cidades, né? A gente sempre teve dificuldade para saber quem estava realmente, de fato, na área de livre comércio, Amazônia Ocidental, tinha essas discussões, está tudo lá. E vamos lembrar, né? Agora eles vão querer rastreabilidade total para não ter problema
de créditos improcedentes, tá bom? Então precisa cuidar desse assunto. E, logicamente, essa nota técnica ela tomou conta do, do cenário tributário da semana. Nós tivemos a nota técnica da DCE, ou DCE, ou da DACE, que é o papel, que é a declaração de conteúdo. É, eu tive repensando essa questão da declaração de conteúdo, e olha só, a declaração de conteúdo foi criada porque o MEI não emitia nota. Então, o MEI opera muito forte no e-commerce. Como é que faz? Declaração de conteúdo. A gente preenchia, né, para conceito de mandar eu mandei o computador Acer para consertar o porte já pago que eles mandam para a gente e tem que preencher a declaração de conteúdo. Agora ela é digital, dependendo do estado, já está operando. Só que o MEI vai emitir nota segundo o RIBS a partir de 2027. E aí? Para que a DCE? Ah, para pessoa física que manda muitos volumes. Quem existe pessoa física mandando muitos volumes? A partir da reforma, vai ter CNPJ, né? Que é a venda direta. Conhece a venda direta? As perfumistas que vendem perfumes, cosméticos, né? Não vou falar o nome das empresas, mas é venda direta, porta em porta, vamos falar assim. E o fisco já no passado reclamava que ela só opera com volumes altíssimos nas operações interestaduais e ele não tem o que fazer, né? Aí veio o veio o e-social e as empresas, os fabricantes, fizeram um trabalho grande para transformar tudo em MEI. E não conseguiu todas, não. Muitas ainda estão como autônomas e elas vão ter que fazer o CNPJ. Aliás, você que trabalha com venda direta, a sua empresa que opera com venda direta, você já analisou o fato de ter aí 1 milhão, o número é esse, tá, gente? De novos CNPJs alfanuméricos? Pensa nisso, tá? E olha, começa agora em junho, tá? Corre atrás. Isso aí não está no mapeamento. Agora tá. Bom, gente, o que mais que eu tinha para vocês? Eu acho que era isso, né? Ah, sim, dia 26 às 11 horas, eu e Gislaise Nogueira, minha sócia, estaremos ao vivo no YouTube para falar sobre o RIBS. Afinal de contas, o RIBS está publicado, o regulamento da CDS também está publicado, e agora, o que faremos? Existe divergências ou acréscimos, ou foi um Ctrl+C, Ctrl+V da Lei Complementar 214, alterada pela 227/26. Tem novidade? Tem coisa boa? Tem coisa ruim? Tem coisa que eu tenho que correr atrás? A gente vai falar um pouco disso, 1 hora de debate sobre esse assunto. Dia 26, 11 horas. Corre lá, faz sua inscrição. O que mais que nós temos? Eu acho que era só isso mesmo. Final do mês, encerramos. O mês chegou ao fim. Surpresas grandiosas virão na sua vida, na sua empresa, a partir de 1º de julho, e eu quero ser testemunha disso. Me fala depois como está o projeto da sua empresa, como está a reforma tributária na companhia, tá bom? Pessoal, 28 minutos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ninguém faz pergunta aqui. É impressionante. Ah, você não responde. A Simone está falando que também tem o módulo 2 do Conselho Federal de Contabilidade. Sim, é, o Conselho Federal, junto com a Receita Federal, organizaram um treinamento. Até comentei com o comitê gestor, porque que eles não participaram da reunião. É melhor eu nem dizer para vocês, tá? É, Doutor Jair Fal, meu parceiro, muito. O Jair Fal, que está assistindo aí, ele é especialista em processo e agora tem aí uma IA especializada, a Orbis Tax, para tratar a reforma tributária. Dá um pulo lá no site dele para você ver, tá? É,
Falar nisso, deixa eu contar um negócio aí. Olha, nos estertores do nosso encontro, o que que acontece? Vai vir um novo evento para você se tornar, fazer a manifestação, como eu falei, né? Você tem também os eventos atuais. Lógico que isso vai ser tudo feito por um token, um agente, uma IA. Começa a pensar nisso, tá? Mas olha, cuidado, eu vou dizer um negócio para vocês. A gente teve um caso aí de uma empresa que desenvolveu uma IA fantástica, otimizou o processo, só que ela usava uma vez por mês para a área fiscal. Só quando ia gerar o SPED fiscal, que gerava, processava, assinava, oferia, né? Assinava e enviava. Só funciona no final do mês, no mês seguinte, inclusive. Aí, o que que acontecia? A área de TI reclamava. Olha, é um custo altíssimo. Então, tem que repensar também a forma eh, de montar esse combo dos agentes que vão trabalhar na reforma tributária, porque senão vai ficar ocioso e vai ficar muito caro. E outra coisa, eu tive no evento da Rimini, lá no Marriott, não tem IA reduzindo o custo que você está imaginando aí, tá? IA não reduz custo. Ela otimiza processos, ela te coloca com vantagem competitiva que vai refletir no mercado. Ah, mas eu consigo reduzir horas de produção. Tudo bem, mas você tem um profissional capacitado para poder acompanhar esse processo. Então, eu vou falar de novo, não reduz custo. O problema do CFO, do CIO e do COO é que eles estão olhando aonde? Lá no P&L. Está olhando no fluxo de caixa. E a IA que você tem aí para SPED, ela está na operação. Então, o gerente de operação, o gerente tributário é que está vendo o ganho que está tendo no time dele. Eventualmente, não vou dizer que não tem isso, eventualmente pode ter aí um ganho, alguma coisa em headcount, aí o CEO vai ver, raramente, tá bom? Começa a pensar nessa questão, porque isso é muito importante para trilhar. Tem que planejar muito bem o uso da IA para não ter dissabores. Ok, gente? Um grande abraço. E não esqueça, o Jorginho também está por aí para tirar dúvidas sobre reforma tributária para vocês também. Pessoal, obrigado por prestigiar o nosso encontro. Pode pôr perguntas depois, quando eu fizer o lançamento da pauta na semana que vem, e a gente traz aí a resposta, se houver resposta. Só não me traz problemas de projeto. Ah, estou com a nota. Não tem como. Aí é lá no portal SPED Brasil, lá no fórum. Tá bom? Aqui é mais para orientar vocês no caminho da reforma tributária. Um grande abraço e até a semana que vem.